Fala galera, aqui é o professor Luiz, estou indo para a primeira aula do primeiro bimestre aí do curso de filosofia do segundo ano do ensino médio. Bem-vindos aí para quem já acompanha nossas aulas, né? Esse aqui é um recorte retomando as aulas aí do primeiro bimestre, né? Para a turma que chegou agora. Então nós vamos falar um pouco aí para vocês aí do primeiro tema de filosofia do segundo ano do ensino médio, que é o eu racional, tá? Como que funciona aí a questão do eu racional? Vamos lá, né? Bom, primeiro passo, eu queria falar para vocês o seguinte, que nós vamos retomar aí o pensamento do René Descartes, né? O René Descartes, o filósofo francês aí, né, do século XVII, e o Descartes ele é importante porque ele aponta duas coisas legais para nós, que é o método cartesiano e a questão do cogito, né, como base para o conhecimento científico aí. Antes de chegar nele, é importante a gente começar a nossa aula falando de algumas coisas importantes. Por que o eu racional? Lembrando que a nossa constituição como seres vivos aqui, pensadores, né, nós somos compostos por duas instâncias, pela parte corporal, biológica, física, né, que vai dizer quem eu sou, quem nós estamos, como a gente se comporta nesse mundo fisicamente. Nós temos a concepção da alma aí, né? Somos um corpo moldado em cima de uma alma. O que é interessante? Essa alma ela pode trazer três referências filosóficas à ideia de alma, tá? A primeira é o que nós chamamos em grego de pneuma, né? Que é ar, né? Ar simplesmente aquilo que move, que dá vida a esse corpo aqui, né? A energia vital, a força. No sentido mais cristão, para quem é cristão aí, nós poderíamos chamar que é o sopro divino, né? Está lá no Gênesis lá. O segundo conceito de alma aqui que nós podemos trazer é uma concepção grega, todas são concepções gregas, mas ela está associada à psique. A psique, para nós aí, é a mente humana. E a mente humana, na visão moderna, ela tem duas concepções. A questão das compulsões libidinosas, né, que é os desejos que estão aqui dentro do nosso inconsciente, né? E nós temos a parte consciente que está associada à nossa racionalidade, ao nosso controle desses anseios emocionais aí. Não vamos entrar dentro desse aspecto só mais para frente, tá? E aí nós vamos entrar aí na questão do logos, né? O logos ele é de suma importância porque ele está associado à ideia de razão, de racionalidade, e é esse aspecto aqui que eu vou trazer para vocês aqui na aula de hoje, falando um pouco do pensamento do René Descartes. Bom, vamos lembrar aí, o Descartes, né, está dentro de um processo filosófico aí que é o iluminismo, né, já tá surgindo aí, ele vem como base para tentar contrapor o pensamento religioso da época. Apesar do Descartes ser um sujeito religioso, ele vai desenvolver toda uma filosofia para tentar entender as bases do conhecimento. Para isso, ele cria um método que a gente chama de método cartesiano. O método do cartesiano ele consiste na seguinte ideia: em você simplificar determinadas coisas complexas para você entender as suas menores partes e a partir de compreender as partes mais simples, você consegue unificar essas partes com um todo mais complexo. Vou dar um exemplo para facilitar para nós. Por exemplo, o mundo que a gente vê, né? O mundo que a gente vê ele é totalmente complexo. Ele se apresenta de muitas maneiras possíveis para nós, através dos nossos sentidos. Então, se eu fosse o Descartes, eu pegaria uma questão específica desse mundo complexo e aprofundaria de forma mais simples, como, por exemplo, em vez de você olhar o mundo aí ao seu redor, né, como a sua complexitude maior, você vai usar, por exemplo, só a química como exemplo disso. Então você vai procurar saber como as reações químicas funcionam desse mundo e vai descartar outras áreas por enquanto. Então, enquanto você reduz esse conhecimento a um conhecimento mais simplificado, você consegue entender minimamente o que a coisa é e depois você consegue juntar, segundo ele, com o todo, né? As obras que o Descartes vai descrever isso é o discurso do método e as meditações vão ser as obras que vão desenvolver aí
esse discurso que eu estou apresentando para vocês. Então você imagina, então hoje a ciência ela é fragmentada, ou seja, o nosso conhecimento ele é fragmentado, ele é apresentado de forma separada para a gente devido ao Descartes. Então, antes na escola, por exemplo, ou não existia escola, né? Existia o mestre e o discípulo. O mestre ensinava o conhecimento de forma complexa, né? Então, na medida das vivências que eles iam encontrando, ele ia apontando os caminhos. Hoje não. Hoje o que a gente faz? A gente separa em áreas do conhecimento de forma mais simplificada para a gente aprofundar cada área. E qual que é a nossa maior dificuldade? É entender as relações entre essas áreas. Então eu estou na escola, estou aprendendo física, matemática, química, biologia, geografia, e aí eu estou aprendendo tudo isso e eu não consigo ver relação uma coisa com a outra. É uma das dificuldades e um dos problemas dessa fragmentação do discurso metódico do Descartes que a ciência vai comprar. Bom, como que funciona? Então, o Descartes ele achava o seguinte, imagina um relógio. Então o Descartes via o relógio é complexo. Se eu tirar cada partezinha do relógio e entender como que funciona cada engrenagem e tentar unificar todas elas, eu entenderia o todo do relógio. Mas não é tão simples assim, né? Mas foi isso que o Descartes tentou fazer. Então o Descartes, ele, ao observar as filosofias que ele teve contato, né, os conhecimentos filosóficos, ele percebeu que cada filósofo que vinha que ele era sucessor a um filósofo anterior, ele acabava, digamos assim, questionando e colocando aquele conhecimento do filósofo em xeque. Então, por exemplo, todo filósofo que veio depois do Platão conseguiu ver alguma falha no pensamento do Platão. E eles tentavam fazer algum tipo de correção ou crítica ao pensamento do Platão. Então Descartes ele queria fazer uma filosofia que fosse inquestionável à base do conhecimento dele. Para isso ele fez uma análise profunda dos conhecimentos e foi em busca deles. Viajou pelo mundo, lembrando que o mundo dele ali era Europa, né? Viajou pelo mundo ali para tentar entender as bases de cada conhecimento que ele conhecia. E ele não achava uma base filosófica forte para ele desenvolver a sua filosofia. E aí, então, o que ele fez? Depois de viajar e questionar todo o conhecimento, ele foi questionando parte por parte. Claro que eu estou fazendo um resumo bem simplório aqui, tá, gente? Do processo que o Descartes chegou à base do conhecimento filosófico dele. Então, o Descartes ele foi duvidando então do conhecimento científico, duvidou do conhecimento mais importante da época, que era a matemática, e aí ele chegou à compreensão de que a matemática podia ser fálica, porque se aqueles que fazem a matemática podem errar fazendo contas, você imagina o conhecimento matemático, ele pode ter sido errado em algum momento. Então, ele suspendia. Cada vez que ele começou a duvidar de uma área, ele suspendia ela e falava, minha filosofia não pode ser baseada nela. Por exemplo, então eu vou dar outro exemplo bem clássico para nós aqui. Então você imagina a seguinte circunstância. Então o Descartes, passando pelo processo da ciência da matemática, ele começou a duvidar, por exemplo, dos sentidos. Será que os meus sentidos podem ser a base do conhecimento? Aí ele fez algumas experiências e percebeu que os sentidos podem nos enganar. Então ele também suspendeu essa área do conhecimento. Descartes duvidou dos sonhos. E aí o Descartes entendeu o seguinte, que o sonho ele pode ser real. E se eu estiver sonhando, olha o argumento do cara, se eu estiver sonhando, achando que estou vivendo no mundo real, eu não consigo, tipo assim, como eu vou dizer para vocês assim, compreender se esse mundo real realmente é real e nem se é sonho, então eu posso cair, então qualquer momento que eu estou construindo pode ser simplesmente sonho. Então ele também duvidou da realidade dos sonhos também. Então ele duvidou de tudo, até de Deus. Ele duvidou, ele chegou, ele falou assim, e se Deus for um ser que cria na minha cabeça, que eu acho que estou conhecendo as coisas, na verdade eu não estou conhecendo. Tipo a ideia do Matrix, que as máquinas implantam uma realidade falsa na sua cabeça e você vive aquilo. Ele fala esse argumento é chamado argumento do gênio enganador. E ele chegou ao ponto de duvidar de tudo. Ele falou assim, olha, depois de duvidar de tudo que poderia ser a base para o conhecimento dele, olha a dúvida ela é importantíssima. Ele começou a sacar que a única certeza que ele tinha era a própria dúvida.
Porque ao duvidar de todas as coisas, ele percebia que a dúvida existia. Se a dúvida existe, é óbvio que algo precisa mover a dúvida. E ele vai falar que é o conhecimento, ou melhor dizendo, a razão, o raciocínio. E aí ele vai criar a frase mais célebre que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, pelo menos que já ouviu falar de filosofia, que é penso, logo existo. O Descartes, ele falou dessa máxima para justificar esse processo todo da dúvida dele. Então, para o Descartes, a base da existência das coisas é o pensamento. Então, eu penso para as coisas poderem existir. Eu penso para as coisas poderem acontecer. Então, olha que interessante. É tão real que eu quero que vocês façam o seguinte processo. Por exemplo, você, para existir, você precisa estar aqui acordado, pensando nessas coisas ou vendo o mundo. Se você não estiver vendo o mundo, não estiver conhecendo o mundo, você não existe nesse mundo. Então, olha que doideira, né? Então, assim, o mundo só é o que é porque eu estou pensando ele. Isso se chama de res cogitas, né? Porque eu estou pensando esse mundo que eu existo. Mas temos uma seguinte pergunta. Imagine o seguinte, mas vamos supor que eu perguntasse para o Descartes assim, Descartes, como que eu faço então para existir ao mesmo tempo que uma pessoa que está do outro lado do mundo, que existe ao mesmo tempo que eu, mas que eu não sei que ela existe? Se o mundo existe só porque eu estou pensando, se eu não estou pensando em outra pessoa, ela não existe? Descartes, calma lá. Aí o Descartes fala aqui, da mesma forma que tem o nosso pensamento para a nossa realidade, para que todas as coisas existam simultaneamente sem a gente conhecer, por exemplo, eu aqui e um japonês qualquer lá no Japão, sem que ele me conheça, é necessário existir um pensamento maior que organiza todo esse universo aqui, da mesma forma que o meu pensamento organiza a minha realidade. Ele vai chamar isso de Rex Existentia, que é Deus. Então, Deus seria uma espécie de razão que digamos assim, que pensa o universo todo para que tudo aconteça ao mesmo tempo. É assim que o Descartes desenvolve. É claro que esse tipo de pensamento tem uma limitação, porque ele vai dar margem para um tipo de pensamento que não existia até então, que é o ateísmo. Bom, se tudo pode existir, eu posso ter criado a ideia de Deus. Certo? Então isso pode ocorrer, tá bom? Não vou aprofundar nesse tema, mas só para vocês entenderem. O eu racional ele é tão importante porque ele contempla a nossa existência. E eu só sou quem eu sou e consigo compreender porque eu consigo pensar sobre mim mesmo e sobre o mundo. E a partir desse momento que eu consigo pensar sobre mim mesmo e sobre o mundo, eu tenho o maior problema da minha vida, que é me relacionar com esse mundo aí. Com essas pessoas que eu estou me relacionando que não sou eu, né? Mas essas são discussões para a próxima aula. Espero que vocês estejam curtindo. Nós estamos aqui hoje para poder, né, trabalhar esse conceito inicial do eu racional. Então se inscreve no canal, dá um joinha aí, né, ativa o sininho aí para você receber todas as aulas de filosofia aí, ok? Então vejo vocês no futuro. Até a próxima. Abraço.